Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão para o canal Voz Espiritualista e hoje o nosso tema é a importância de Allan Kardec para o Espiritismo. Muito bem, caso você não saiba, o verdadeiro nome de Allan Kardec era Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou qualquer sotaque afrancesado que eu não consigo reproduzir no nome. Ele não se chamava Allan Kardec. Allan Kardec é um pseudônimo que ele adotou a partir de revelação dos espíritos sobre suas vidas passadas. E Hippolyte era um acadêmico, era um estudioso, um professor, um pedagogo dedicado. Algumas pessoas dizem que Kardec era um cientista, não era. Ele era um pesquisador acadêmico interessado no campo da educação. E ele produziu vários livros, e se tornou conhecido muito antes do Espiritismo por sua influência na educação. Então ele tinha realmente um papel de destaque na sociedade, até que já na madureza dos seus quase 50 anos, ele ouve falar de certos fenômenos mediúnicos, as chamadas mesas girantes que estavam acontecendo ali em toda a França. A princípio não deu muita bola, depois se interessou, foi visitar esses locais, testemunhou o fenômeno com seus próprios olhos e depois a vida dele se transformou. Ele começou a se interessar por esses estudos, começou a frequentar vários grupos mediúnicos que faziam seus experimentos, as suas pesquisas, descobriu a psicografia, quero dizer, não que ele descobriu que a psicografia existisse, mas ele descobriu que existiam pessoas, que conseguiam pegar um lápis e escrever sobre a influência de espíritos, e começou ali todo o seu trabalho, mais ou menos a partir de 1855, questionando os espíritos e dialogando ali com as pessoas e também com as entidades. Depois de 2 anos, ele reúne todas essas informações e é aí que nasce o Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857. E é por isso que esse é o marco inicial da doutrina espírita. Não é? E o Livro dos Espíritos, que originalmente tinha 501 perguntas, se tornou um livro bastante lido e aquilo foi dando origem a um movimento de pessoas. Aquelas reuniões mediúnicas que aconteciam de forma meio que aleatória, caseiras, elas começaram a tomar caráter mais sério e as pessoas começaram a adotar uma nova postura, uma nova visão sobre a vida, dando início ao movimento espírita. Depois ele publicou outros livros, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Céu e Inferno, o livro A Gênese, criou a Revista Espírita, que é um órgão bastante interessante e que a gente tem, traduções dela para o português, que era uma espécie de jornal em que ele conversava com os leitores, rebatia críticas, respondia dúvidas, contava casos, trazia novos ensinamentos. Então, a Revista Espírita é muito importante para o espírita conhecer os bastidores e também desdobramentos do trabalho de Kardec, Bem, ele faleceu cedo, Ele fez todo esse trabalho, mas ele acabou desencarnando em 1869, ele nasceu em 1804 e morreu em 1869, E foi um homem que, desde o momento em que ele percebeu a missão que lhe cabia, e a gente tem informações sobre isso, tanto em recortes da Revista Espírita, quanto na obra, no livro Obras Póstumas, que, aliás, eu acho que vale muito a pena ser lida, para que as pessoas tenham dimensão do quanto Kardec sofreu, do quanto foi difícil, dos ataques que ele recebia da igreja, ataque que ele recebia dos descrentes, da ciumeira das pessoas. É impressionante. Quando eu comecei a ler Obras Póstumas e fui tomando ciência dos desafios que Kardec passou, eu vi muito do que acontece hoje, tanto no meio espírita quanto na Umbanda, A ciumeira que às vezes tem dentro de um terreiro, dentro de um centro espírita, um querendo ser mais do que o outro, Um que quer atenção, o outro que... Nossa, enfim, é uma confusão danada, Ele viveu tudo isso, Então ele foi essa rocha que de fato
tinha uma missão grandiosa e como o próprio Espírito da Verdade disse a ele, né? Se você não cumprir a sua missão, outro melhor preparado virá em seu lugar. Isso mostra pra gente aquela outra máxima que ele próprio produziu. Os desígnios de Deus não se assentam na cabeça de um só homem. E é por isso que a gente é muito menos importante do que a gente acha que é, né? Às vezes a gente se orgulha, se enaltece. Não, porque se não for eu, o terreiro não funciona. Porque se não for eu, aquele centro espírita ele fecha. Que só eu trabalho, só eu sei fazer. Não, a gente não é nada, não. A gente é uma poeirinha. E daqui a pouco a nossa passagem pela Terra será esquecida, como a imensa maioria das pessoas é esquecida. Mas aquelas que são lembradas, como foi o caso de Allan Kardec, não são lembradas à toa. Ele foi um grande homem, fez uma obra maravilhosa, mudou a vida de muita gente e com certeza mudou a minha vida. Eu li o Livro dos Espíritos com 16 anos de idade. Aquilo ali abriu a minha cabeça de uma forma mágica, mudou a minha maneira de ver a vida, de viver a vida. Com 17 anos eu li o Livro dos Médiuns, que me deu um entendimento e um conhecimento da mediunidade profundo. E é uma pena que a maioria dos médiuns, tanto espíritas, quanto umbandistas, quanto espiritualistas, desconsiderem essa obra. Né? Uma preguiça medonha, né? Sentar para estudar de jeito nenhum. Mas é uma pena, porque ali tem informações maravilhosas, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi uma tentativa de pegar os melhores ensinos de Jesus, digamos assim, e explicá-los, né, para que as pessoas entendessem o que estava por trás das parábolas. O livro Céu e Inferno, que eu costumo dizer que metade dele é uma obra datada, porque a primeira parte é ele combatendo as críticas da igreja, que é uma coisa que hoje em dia já não mexe com ninguém praticamente, então isso não tem tanta relevância hoje em dia, embora seja muito interessante. Mas a segunda parte, a comunicação dos espíritos, é maravilhoso. Todo mundo que mexe com mediunidade tem que ler O Céu e o Inferno, conhecer ali o diálogo que era estabelecido com os espíritos, as histórias, é muito interessante. E por fim, o último livro, que é o livro que eu menos gosto, que é a Gênese, né? É um livro que eu acho também, assim, um pouco estranho, sabe? Meio fora do brilhantismo das outras obras, embora a parte final dele também seja muito interessante, né? Principalmente a partir do capítulo 14, começa a ficar ali bastante interessante esse livro, mas seja como for, a obra de Kardec é fundamental, ela é monumental, porque ele escreveu demais em pouquíssimo tempo e mudou a vida de muitas e muitas pessoas, já há várias gerações, e com certeza mudou a minha também. Agora, é claro que, como o apóstolo Paulo falou, né, não existe nada de novo debaixo do sol, não existe nada perfeito. A gente não pode pegar a obra de Kardec, botar debaixo do braço como se fosse uma Bíblia e sair por aí dizendo, se não está em Kardec, então eu não acredito. Isso é um atraso de pensamento muito grande. E ele próprio, se estivesse aqui, não faria isso, né? Aliás, eu imagino que se Kardec estivesse encarnado hoje, ele estaria estudando os novos fenômenos mediúnicos, estaria explorando isso nos mais variados contextos, porque foi o que ele fez na época dele. Mas, por outro lado, também tem aqueles que dizem, essa obra está ultrapassada, essas coisas aí já não servem mais, a gente tem hoje muito mais informações. Eu falo, gente, é uma pena quem pensa assim, porque está muito equivocado e provavelmente são pessoas que conhecem superficialmente a obra. Então a gente não vai nem sacralizar o livro, mas também a gente não vai para esse extremo oposto, né, como se fosse algo ultrapassado. Não, Kardec vive, a sua obra vive e ainda tem muito fôlego e muito ensinamento para nos trazer. E acredito, se você ler os livros dele, você vai apenas se beneficiar. Então fica aqui esta reflexão e a minha homenagem a esse homem que, como eu falei, mudou a minha vida. Um abraço, até a próxima.